Vamos proceder ao sorteio da tribuna. Vereador José Maria. Vereadora Maria José. Vereadora Regina Cioff. Vereador Rogério Carrilho. Vereador Paulo Tadeu. Vereador Tiago Cavelanho. Pertinho. Vereador Luiz Carlos. Vereador Marcos Tadeu Salas Sansão. Vereador Antônio Carlos Pereira. Fechando com chave de honra. Peço aos senhores vereadores que se posicionem para receber o nosso convidado, o aluno Jeremias Augusto Ferreira, da Escola Municipal Vitalina Rossi, que veio nos brindar aí, falar sobre o projeto de recolhimento de pilhas e baterias desenvolvido pela escola. Com certeza, o mais jovem convidado, fica à vontade. Estamos atendendo aí ao convite ao aluno Jeremias Augusto Ferreira, o nosso mais novo convidado, né? Em toda a história da Câmara, eu acho. Um pedido aí da vereadora Maria José Escaciotti e Tiago Cavelanha, que foi aqui aprovado, e o Jeremias, por unanimidade aí por todos os vereadores, para que você possa explanar sobre esse importante projeto de recolhimento de pilhas e baterias, através do programa ECOA, tá? Que foi apresentado dentro da 4ª edição do Giro Sustentável, uma iniciativa da Associação Pós-Sustentável, juntamente com o CIP Planeta Solidário, que foi realizado nos dias 25, 26 e 27 de setembro. Você fique à vontade, quiser ficar aqui ou na tribuna, acho que é a tribuna, né? Pelo menos para fazer história. Mais jovem da tribuna. Fique à vontade. Você tem 15 minutos, Jeremias, 15 minutos para a sua exposição. Fique à vontade. Boa noite a todos, senhora presidenta. Então, venho ressaltar o problema dos descartes incorretos de pilhas e baterias, e também ressaltar que, anualmente aqui no Brasil, são produzidas 800 milhões de pilhas todo ano, e só 1% desse número é reciclado. Então, ou seja, é muito pouco. E também queria falar que algumas pilhas não são produzidas aqui no Brasil, vêm de fora, e acabam sendo descartadas no lixo comum também. Algumas pilhas vêm com informação falando que pode ser descartada em lixo comum. Mas se for uma pilha minha, não tem problema. Mas se for de todo mundo, por exemplo, aqui na cidade, já gera um grande problema, principalmente por causa dos metais pesados que contém nas pilhas. E são bioacumulantes, ou seja, são descartados nos aterros sanitários. Lá, por causa da chuva, sol, eventos naturais, acaba acontecendo a corrosão da capa protetora e os metais vazam. Esse metal ele pode infiltrar na terra, atingir os lençóis freáticos, assim contaminando a água e consequentemente, contaminando animais, plantas e voltando para nós mesmos.
E por causa deles serem bioacumulantes, não tem maneira de descartar os materiais. E que é um grande problema, porque, por exemplo, o chumbo ele pode causar muita perda de memória, o mercúrio ele causa câncer. Então, acaba sendo um grande problema. A iniciativa lá da escola começou com a professora Aniele, falando para a gente, nós, alunos do 9º ano, iniciativa de ir lá na escola e descartar corretamente, juntamente. Aí depois a empresa reversa vai lá na escola e recolhe as pilhas. O objetivo é, primeiramente, conscientizar os alunos do 9º ano e, posteriormente, nós vamos ser multiplicadores disso, atingindo a escola inteira e depois a comunidade escolar e, quem sabe, a cidade inteira. Obrigado. Depois da gente multiplicar na escola, a gente quer atingir empresas, a gente quer atingir a cidade, quem sabe a gente multiplica isso na região, incentivando outras escolas, outros projetos para fazer isso corretamente. Porque é muito pouco, 1% de pilhas recicladas é muito pouco, para 800 milhões que são produzidos. E acaba gerando um grande problema, né? Principalmente com essa falta de água que está hoje, não é muito bom, né? Acabar com o resto que tem. Bom, como ocorre o projeto? Nós, alunos, primeiramente levamos lá na escola, levamos as pilhas e baterias de celular, esperamos chegar até uma certa quantidade nas caixas, aí depois a empresa vem, recolhe essas pilhas e dão destinação correta a elas, tentando reverter essa situação, né? Só que não adianta eu vir aqui falar, sendo que não vai ter, se não tiver atitude de cada um. Então, eu peço a todos que voltem com atitude, de se conscientizar, pensar um pouco e tentar melhorar esse mundo que a gente está vivendo hoje. E possivelmente a gente melhorar, né? Que, como eu falei lá na PUC, eu não quero fazer parte da geração que acabou com a água do mundo. E nem parte da geração que acabou com o mundo, né? Que não se conscientizou, não pensou no futuro, só pensou no agora, em vamos gastar porque tem a mudança, mas se for pensar no futuro, quem sabe eu vou ter filhos, netos, e eles vão viver no mundo destruído, né? Por causa da falta de água e por causa de não pensamos no agora, a gente não está pensando no agora, posteriormente vai gerar um grande problema. Bom, eu peço a todos que puderem comparecer lá na escola e tentar descartar, nem que seja uma por uma, a gente aceita, já é um grande avanço. Estamos tentando fazer um local correto lá, só para esse descarte ficar mais fácil. E eu peço a todos mesmo que nos ajudem a fazer esse projeto crescer, para que toda a população de Poços seja conscientizada e que todos geram uma atitude de um pensamento sustentável, né? E que todos liguem para o meio ambiente, que ele está sendo destruído. Só isso. Isso. Eu queria... Eu queria registrar a presença da diretora da Escola Municipal Vitalina Rossi, a Denise Neri Ramos, professora coordenadora do projeto Aniele Dias, também da professora Valéria dos Santos e dos familiares aqui do aluno Jeremias aqui presentes. Agradecemos aí imensamente a presença. Vou passar aqui a palavra aos senhores vereadores, começando aí pela vereadora Maria José Scaciotti. Senhora presidente, senhores vereadores, Jeremias,
Parece que o convite, né, ficou nervoso aí, hein, Jeremias? Lá na PUC você mandou ver, hein? Né? Mas quero, primeiramente, agradecer umas pessoas que trouxeram Jeremias aqui. Primeiro as professoras, sua professora Aniele pelo projeto, professora Denise, professora Valéria, ao seu José Roberto, o pai, não é? A dona Elza, a mãe, tem o Yuri aí, o irmão também que o acompanhou, a sua prima Rafaela e o seu Amadeu também, que está fazendo parte aí de uma comitiva que acompanha Jeremias. Jeremias, quantos anos você tem? 15. 15 anos. Quando você começou esse projeto, não é? E quando lhe foi ofertado esse projeto, a sua primeira reação sempre é de aceitar porque a professora pediu, não é? E como é que ficou o Jeremias depois, quando a professora pediu e a professora mostrou? Quem é o Jeremias agora? Bom, antigamente eu não ligava muito para esse aspecto, né? A gente descartava incorretamente, eu não pensava que podia reverter para nós mesmos. Mas depois que a Aniele levou o projeto lá para gente, para nós alunos do 9º ano, eu comecei a pensar, eu comecei a pesquisar um pouco em casa mesmo e agora eu estou mudado, eu quero mudar. Eu quero fazer parte de uma sociedade que mudou o mundo, não que destruiu ele. Eu já estou com uma consciência mais sustentável, mais ambiental. E não só na parte de pilhas e baterias, eu estou ligando para muitas outras coisas. Eu quero participar de mais coisas, fazer mais por nosso mundo. Bom, deixa falar que essa escola é a Vitalina Rossi, né? Precisamos falar o nome da escola aqui, que é a Vitalina Rossi aqui do nosso município, que nos traz você aqui. E por último, Jeremias, eu queria que você pudesse nos dizer, não é, se essa mudança que está fazendo, essa mudança que você fez, está fazendo parte, não é? E os seus amigos, e os seus companheiros de sala, também estão nesse mesmo caminhar com você? Eles estão mais ou menos, meio termo ainda, mas tem muitos que já estão com o mesmo pensamento. Tem alguns que ainda precisam conversar mais, apontar mais os problemas, para ver se eles criam essa consciência também. Esse é o mundo nosso, né? Os que vão fazer e os que não vão fazer diferença. Parabéns, Jeremias. Obrigado pela sua visita aí, que os nossos ouvidos se abram e que as demais escolas utilizem o projeto, porque, Jeremias, agora deixo as perguntas, porque essa empresa também é uma empresa privada que faz esse recolhimento. Sim. E talvez fosse legal aí ele explicar também, sabe, doutora Regina, como é que é o processo que a gente chama de um nome bonito, logística reversa, né? Como é que onde é que vocês acharam essa empresa e por que ela está parceira aí de vocês? Bom, a Aniele que apresentou ela pra gente. Ela chegou lá falando do projeto e falou que tinha uma empresa que estava fazendo parceria conosco. Eles pegam o material aqui. Eles chegam lá, eles são de Andradas. Eles chegam lá, eles separam cada tipo de pilha e mandam para cada empresa produtora da pilha. E depois de um tempo, eles voltam, pegam e esse é o ciclo. A gente está tentando aumentar esse ciclo para ver se melhora. É isso aí. É o papel do ciclo, né? A escola, Sim. A professora, o aluno, a empresa e, claro, o meio ambiente que agradece. Obrigada, viu, Jeremias? Segundo inscrito, vereador Marcos Tadeu. Senhora presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, todo o público, né? Em primeiro lugar, Jeremias, parabéns pela sua apresentação, parabéns pela sua atitude, porque não é comum uma pessoa de 15 anos fazendo todo esse estudo. Parabéns aos professores, diretores da escola, pelo encaminhamento que está dando a esse aluno aos demais. Ele se destacou, como sempre tem um que se destaca, mas parabéns pelo encaminhamento que vocês estão dando aos alunos da Vitalina Rossi. Parabéns aos pais, pelo grande filho que tem, com grande potencial, o grande potencial que ele tem. Jeremias, eu acho que esse trabalho que você fez, eu acho que você tem que divulgar. E divulgar bastante. Você já foi na PUC, você veio aqui na Câmara Municipal com muita coragem, né?
E eu acho que você tem que divulgar na escola, nas escolas, viu, professoras? Eu acho que ele tinha que ir andando em todas as escolas do município para ir divulgando isso aí, e através da divulgação ele incentiva também o trabalho científico nas outras escolas também, que eu acho muito importante. Então, era isso que eu queria te dizer. Parabéns pelo teu trabalho. Vereador José Maria. Senhora presidente, senhor secretário, meus colegas vereadores e todo o público presente. Jeremias, são pessoas como você, jovem, que dão esperança para um mundo melhor, e que você seja semente da sua geração para que tenhamos realmente um país bem válido no futuro e o nosso mundo melhor. Parabéns. Parabéns também a seus professores, seus familiares e a sua escola. Continue assim, que Deus abençoe. Obrigado. Vereador Pastor Valdir Sementilli. Senhora presidente, secretários, vereadores, primeiramente, cumprimentá-lo, né? Parabéns à escola, à direção, à professora pelo projeto, aos pais, né? Que é muito importante a gente ver jovens como você já preocupado. Isso é muito importante, né? Eu tenho certeza que com isso está despertando uma nova geração, uma geração que vai realmente estar comprometida e vai estar realmente fazendo a diferença. Muito obrigado por você existir com essa consciência. Só uma pergunta, por enquanto a coleta é feita só lá na escola? Só, por enquanto, só lá na escola mesmo. Tá certo. E eu fico aqui também uma sugestão, né, para que o Antônio Carlos, que tem um programa de alcance, né, muito bom, para que convide, para que possa convidá-lo para ir no canal aberto para estar falando, né? Mas, então, realmente, está havendo uma confirmação aí, porque eu acho que isso é um trabalho que não pode ficar parado, só tem que realmente divulgar o máximo possível para que outras pessoas sejam despertadas. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Vereador Tiago Cavelanha. Senhora presidente, nobres colegas presentes, Jeremias, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite da vereadora Maria José e de minha autoria também. Parabéns, óbvio, pelo seu projeto, pela ideia, pela responsabilidade que você já mostra ainda tão jovem. Que esse destaque que você tem conseguido com esse projeto sirva de exemplo, não só para os seus colegas, para a sua geração, mas para o planeta de uma forma geral, para o coletivo, para que todos nós possamos nos espelhar em atitudes como a sua e em atitudes como da sua escola. Cuidado que às vezes a gente, quando ainda é jovem, acaba assumindo e abraçando uma responsabilidade que depois isso nos retorna na forma de cobrança e se nós não atingirmos o resultado que a gente espera, acaba se transformando em frustração. Mas faça a sua parte, continue sendo multiplicador, continue sendo um jovem de bem, um cidadão de bem. Parabéns pela sua iniciativa. Parabéns à família, aos pais que têm dado essa educação brilhante. Com certeza vai ser um menino de destaque, não só nos estudos, mas na sua carreira de uma forma geral. Isso fica nítido, que Deus vai abençoar e continuar abençoando o seu caminho. Parabéns às professoras, e homenageio a toda a equipe da Escola Vitalina Rossi, na figura da professora Aniele. Eu fico satisfeito em saber que os nossos alunos de escola pública recebem esse tipo de ensinamento, que recebem essa qualidade de ensino, que recebem esse carinho, que são despertados para essa consciência do futuro. Com certeza, Jeremias, eu vou lá fazer uma visita, sim, não só para conhecer o projeto das pilhas, mas para conhecer outros projetos que com certeza devem acontecer também naquele espaço. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e encerro parabenizando. Continue nessa carreira, que o seu sucesso é certo. Parabéns. Obrigado. Vereador Joaquim.
Senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereador presente, minha intervenção só para te parabenizar, Jeremias. Quando a gente vê aí muitos jovens na sua idade fazendo coisas que não devem ser feitas, a gente mesmo tem dia que fala que a nossa juventude está perdida. Eu não acredito nisso, porque a gente tem pessoas igual você, preocupadas com o meio ambiente. Como disse aqui diversos vereadores, você será uma pessoa de destaque no nosso município. Tenho certeza que levará o nome de Poços de Caldas muito longe, porque nota que você é uma pessoa muito inteligente. Quero agradecer aqui a diretora, as professoras suas, que fazem parte desse projeto, né? Seu pai, sua mãe também, que são pessoas que estão aqui, tenho certeza que estão te apoiando, não só nesse projeto. Você tem a inteligência, vai ser muitas coisas vai acontecer na sua vida, e que Deus te abençoe, toda você, a sua família, as professoras, o diretor da Escola Vitalino Rossi. Como disse aqui o Tiago, a gente ainda vê na escola pública ainda, no nosso Brasil, pessoas com a inteligência, com a vontade que você tem. Parabéns. Fico muito feliz de estar hoje aqui na Câmara e vendo um garoto como você. Eu acho que já há 7 anos de Câmara, eu acho que nós não tivemos ainda nenhum garoto igual você aqui participando da nossa reunião aqui na Câmara, expondo um belo trabalho igual você está fazendo. Parabéns, viu, filho? Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Obrigado. Vereador Jonei. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, seu público em geral. Jeremias, parabéns. Você tem quantos anos? 15. Faça a diferença na tua idade para o futuro você ter um futuro brilhante, que nós precisamos de pessoas como você. É assim que nós temos, para ter um norte, porque tem muita gente hoje em dia que você sabe que está no caminho desvirtuoso. Então, agradeço aos seus pais por terem encaminhado você, seus professores, que isso é muito importante. Que a vida, a gente não leva nada daquilo que a gente pode ser feito do bem. Seja uma pessoa do bem como você aparenta ser, e a gente tem certeza. Porque você não só teve educação da sua casa, como você está aproveitando a instrução que você está tendo na escola. Que Deus te conserve, te ampare, e que você esteja sempre aqui contando com essa casa, e vá em frente, que você está no caminho certo, cada vez mais em busca da tua felicidade, trazendo ênfase na tudo aquilo que você faz de bom para a nossa população. Parabéns. Obrigado. Vereador Antônio Carlos. Nobres colegas, as pessoas que nos visitam aqui, nos dão a honra de participar de uma reunião tão gratificante, até emocionante em alguns momentos. E parabéns à vereadora Zezé Escaciotti, ao vereador Tiago Cavelanha, pela feliz ideia de trazer o Jeremias aqui, um exemplo para muitos jovens, conforme falou o vereador Joaquim Alves. Outro dia teve um jovem adolescente da sua idade aqui, veio conversar comigo, eu já conheço desde criança, também estudo escola pública. Ele veio relatar a angústia e a tristeza e a preocupação dele com os colegas que ficam usando drogas dentro da sala de aula. E é uma realidade triste de uma escola da Zona Sul. E você vem aqui hoje, nos traz aí uma nova visão, um novo panorama. E tomara que você realmente siga em frente. Tenho certeza que você vai vencer os obstáculos dessa vida, tem uma família bonita, uma família que dedica aos filhos, bons professores, bons mestres, isso que importa, né? E a preocupação com o meio ambiente, que eu acredito que deveria ser de todos nós. A gente vê cenas no dia a dia da cidade que revoltam, que causam indignação. E deixo aqui o convite para que você compareça lá na TV Poços, lá no nosso programa. Pastor Valdir, obrigado pela sugestão. E seria até um convite para essa semana, mas você tem um churrasco aí, melhor o churrasco, porque vocês possam aproveitar bastante churrasco, né, mais do que merecido. Que Deus continue te iluminando, que eu tenho certeza que você já é um ser humano iluminado. Tudo de bom, viu? Obrigado. Professor Flávio. Jeremias, gostaria de cumprimentar toda a equipe da Vitalina, a Denise, né, grande lutadora lá, guerreira Denise, diretora da Escola Vitalina, professora Valéria, professora Annelise, a dona Elza, o senhor Roberto, pai do Jeremias, a Rafaela, destacar aí o nosso representante da cultura popular de Poços de Caldas, o senhor Amadeu, né?
inclusive teve aí, foi premiado com um prêmio estadual. Seja bem-vindo também, senhor Amadeu. Jeremias, fico muito feliz com a tua presença aqui. Importante esse convite feito pelos vereadores, onde você está tendo a possibilidade, né, de socializar com o Poder Legislativo essas ações tão importantes que estão sendo desenvolvidas na comunidade, na Escola Vitalina Rossi. E bacana que conversava com o Zé Paulo é da Associação Comercial e Industrial, e a Associação Comercial e Industrial, eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, já vem discutindo aí há um tempo essa preocupação não só com as pilhas, mas também com as lâmpadas. Tem uma coisa muito bacana que eu acho, Zé Paulo, que os caminhos estão abertos para as parcerias, né, para se buscar uma construção coletiva, no sentido que se possa avançar nessa preocupação ambiental que é muito legítima para o nosso município. Então, parabéns, fico muito feliz com a sua presença aqui na Câmara Municipal, não só o Jeremias, mas o Jeremias representando todos os alunos, né, toda a comunidade da Escola Vitalina, e a gente fica muito feliz saber que a educação está no caminho. É dessa forma que nós podemos aí transformar, construir um mundo mais justo, um mundo mais digno, um mundo mais igualitário. Então, que fique aqui registrado o nosso respeito, o nosso carinho pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá coletivamente dentro da comunidade. Então, parabéns a todos vocês. E parabéns, Jeremias. Obrigado. Obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Boa noite, Jeremias. Boa noite. É uma satisfação tê-lo aqui na Câmara, né? E eu queria dizer para você que iniciativas como essa sua realmente nos estimulam a buscar multiplicar e divulgar essa experiência para que outras pessoas possam também fazer a sua parte. É sempre muito estimulante para nós, né, vermos pessoas aí com a sua idade, com a sua disposição, e com o seu desembaraço, em que pese aí o desafio de falar na tribuna da Câmara, né, e o seu desembaraço na abordagem aí do tema que você vem trabalhando. Mas eu queria te dizer uma coisa: faça tudo o que você tem convicção que tem que ser feito. A defesa da terra, a defesa da natureza, mergulhe nesse mundo aí da sustentabilidade, do conhecimento ambiental, né? Leia bastante sobre isso, né? Sobre os velhos índios que já nos davam conselhos há 160 anos atrás, sobre como cuidar da terra, como cuidar da água, como cuidar do ar. Tudo isso é muito importante. Mas não carregue isso como uma responsabilidade muito maior do que você possa carregar. Você não precisa ser o profeta de quem você herdou o nome. O que você precisa ser é um menino também, um jovem também que possa brincar, que possa relaxar. Não carregue isso como um peso de uma responsabilidade que possa deixá-lo triste, que possa deixá-lo menos livre para aquelas coisas que são fundamentais no crescimento de um adolescente como você. Seja a criança, seja o adolescente, seja o jovem que é preciso ser, com consciência, né, militando naquilo que você goste, daquilo que você gosta, mas não deixe que este peso da responsabilidade tire de você a alegria de ser um jovem, de ser um menino que você é. Então seja muito feliz na tua vida, e eu tenho uma alegria muito grande de vê-lo aqui hoje na tribuna dessa casa, né, com esse desembaraço, com essa desenvoltura, defendendo algo que você acredita. Vai com Deus. Vereador Rogério Carrilho. Jeremias, também boa noite. Queria agradecer muito a sua presença nessa casa, né, a Casa do Povo, e nesse sentido dar os parabéns aí aos dois vereadores proponentes, a vereadora Maria José, o vereador Tiago, e nessa linha também deixar os parabéns aí aos professores, aos pais, né, porque se não tivesse tido essa iniciativa na escola, esse despertar, de repente você nem teria sonhado em abraçar uma causa que você realmente acredita. Então essa casa fica muito feliz com a sua presença, um jovem, mostrando que nem tudo vai na contramão, né?
Tem coisas boas que precisam ser incentivadas e, de repente, como já foi falado aqui, precisa ser um pouco mais exaltadas para que jovens também, na sua idade, possam despertar e aderir a algum projeto, alguma coisa que possa fazer a diferença nesse mundo que nós vivemos, né? E nessa área da sustentabilidade, do cuidado com a terra, com o planeta, né? E isso é muito importante. Então, queria deixar meus parabéns, fico muito feliz também de ver a iniciativa de um jovem, né, defendendo situações que, para muitos adultos, passam de longe despercebido, mas que isso chegou no seu coração através da escola, que realmente cumpre o seu papel de ser educadora. Parabéns, Jeremias. Obrigado. Jeremias, eu gostaria também de fazer minhas considerações. Primeiramente, parabenizar você, parabenizar os seus pais. A educação começa no berço, né? Minha mãe sempre dizia, berço é importante, muito importante. Então, parabéns aos pais, parabéns à escola, aos professores, diretores, por incentivar os alunos a cuidar do nosso meio ambiente. Cuidar do nosso meio ambiente, Jeremias, é cuidar da vida. É cuidar do planeta, é cuidar da vida, é qualidade de vida. E esse projeto, em relação ao lixo eletrônico, ele é muito importante. Eu, como médica, posso dizer os danos que pode causar à saúde, contaminação da água, os lençóis freáticos, né? Então, o caminho é esse, fazer a diferença. Mas é importante também multiplicar. E aqui eu vou comungar com vários vereadores que disseram que você também tem que aproveitar a vida, não trazer para si toda essa responsabilidade, mas ser o indutor para que outros jovens tomem esse caminho, e não o caminho que, infelizmente, nós estamos observando aí, a questão da dependência, a questão da droga, que eu considero como o mal do século. Então, que Deus continue te abençoando. Eu acho que o município de Poços de Caldas tem que avançar bastante em relação a questões do lixo, especificamente do lixo eletrônico. Inclusive, é motivo de anteprojetos nessa casa, de pedidos de informação, de busca de soluções junto ao Executivo em relação ao lixo eletrônico. Eu acho que essa escola, Vitalina Rossi, pode começar um workshop, vamos dizer assim, dessa proposta, e a partir daí ir multiplicando nas escolas, e um orgulho muito grande das escolas públicas, né, gente? A escola pública, que muitas vezes é questionado, ter essa iniciativa, ter essa diretriz, ter essa determinação, principalmente ter essa visão em relação à questão do lixo eletrônico, especificamente nesse seu caso aqui. Então, multiplique, mas viva também. Mas que para você viver, e nós todos, e os nossos futuros adultos, que nós possamos viver melhor, com qualidade de vida, temos que trabalhar, sim, em projetos como esse. Parabéns, que Deus continue abençoando, e foi realmente um prazer receber aqui. Isso é inédito, eu estive vendo com no histórico da Câmara Municipal de Poços de Caldas, em 143 anos, um jovem de 15 anos vir aqui ocupar a tribuna e fazer aí uma explanação em relação a um importante assunto como esse do lixo eletrônico. Então, Jeremias, você está fazendo história nessa Câmara Municipal. Pode ter certeza disso. Parabenizar a vereador Zezé, vereador Tiago, que tiveram a iniciativa e que teve um apoio unânime de toda a Câmara Municipal. Seja sempre bem-vindo a todos, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Viu? Obrigada. Queria aproveitar rapidinho, amanhã, as mulheres, as professoras ajudarem a divulgar, nós vamos ter uma palestra amanhã aqui sobre o câncer de mama com o Dr. Ricardo Laier. Se puderem nos ajudar e comparecer, é importante. Obrigada.
A hora, amanhã, às 19 horas. Obrigada. Quero encher essa câmera aqui. Juliana. Procura lá pra você ver. Mandei junto com todos os outros. Mas os outros? Não, mandei junto com os outros. Os outros cantaram hoje. Hoje seria 3. Vamos que vamos. Não. Põe na lista eletrônica para mim. Pensamento, tá adivinhando, hein? Diz que vai chegar. Eu vou chegar. Aí eu tiro foto. Senhores vereadores, ordem do dia. Senhor secretário, senhores vereadores, a ordem do dia. Senhor assessor técnico legislativo, vereador Luiz Carlos, vereador, me ajuda. Eu não posso começar a ordem do dia. Vereador Luiz Carlos, requisito a sua presença no plenário. Muito obrigada. Processados inscritos em discussão única. Processado número 138 de 2015, projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania a Poços Caldenses à senhora Elizabeth Batista de Almeida, autoria do vereador Luiz Carlos Pene Silva, parecer pela aprovação. Em discussão, senhores vereadores, em discussão, projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania Poços Caldenses à senhora Elizabeth Batista de Almeida. Em discussão, projeto do vereador Luiz Carlos Pene Silva, parecer pela aprovação. Em votação. Flávio está presente agora. Falou que está tudo ausente. Não tem. Vocês não vieram na hora de... Oi. Não para a votação? Tá, ok. Um minutinho para acertar o sistema. Tem que colocar em votação de novo. Ué, não tem ordem. Olha lá, vem pra gente. Olha o Fábio, vai lá. Vai, Flávio. Eu não tenho a ordem do dia, me arruma uma ordem do dia. Por exemplo, não puseram para mim. Será que eu estou fazendo confusão? Agora sim, tá aqui, desculpa. É muito papel. Olha aqui minha mesa. Não assinei nada. Hoje tá absurdo. Agora sim, então, nós vamos colocar em votação o projeto de decreto legislativo. Só semana que vem. Não, está no período que ele pediu, uns 15 dias. 15 para as 9 aqui. Processado, aprovado por 12 votos. A promulgação. Processado número 144 de 2015, projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania Poços Caldenses à senhora Ieda Tarquínio Bertozzi, autoria do vereador Jonei Leandro Eiras, parecer pela aprovação.
Em discussão, o projeto de decreto que concede o título de cidadania pós-caldense à senhora Ieda Tarquínio Bertozzi. Em discussão, em votação. Faria. Processado aprovado por 12 votos, a promulgação. Processado número 159 de 2015, projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania pós-caldense ao pastor José Rodrigues Nunes. Autoria, vereador Paulo Tadeu. Parecer pela aprovação. Coloco em discussão do plenário o decreto legislativo que concede o título de cidadania pós-caldense ao pastor José Rodrigues Nunes. De autoria do vereador Paulo Tadeu, coloco em discussão o vereador Paulo Tadeu com a palavra. Apenas para registrar, o pastor José Rodrigues, como é conhecido, é uma pessoa que tem uma história de vida muito interessante, uma pessoa muito humilde, que trabalhou a vida inteira, trabalhou como motorista de caminhão, mas que desenvolveu ali, especialmente a partir dos anos 70, quando voltou para Poços de Caldas, ali na região onde eu moro, um trabalho muito forte, não apenas no campo religioso, mas também com grande sensibilidade social, né? Articulado, sobretudo, com questões envolvendo crianças carentes, enfim, uma pessoa que conseguiu trazer também para o trabalho saudável, muitos jovens que haviam, de algum modo, se perdido aí pelos desvãos da vida, e é uma pessoa que merece essa homenagem por esse trabalho e por essa história de vida, sobretudo. Em votação. Processado aprovado por 12 votos, a promulgação. Processado inscrito em segunda discussão. Processado número 68 de 2014, projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD. Autoria do Executivo e o parecer à aprovação. Colocamos em segunda discussão do plenário o projeto de lei que declara a ACD de utilidade pública. Autoria do Executivo, parecer já aprovado na primeira discussão, por unanimidade. Em discussão. Em votação. Processado aprovado por 12 votos, a sanção. Nada mais consta, senhor presidente. Tribuna.